Olá, vamos ver um exemplo de aplicação da programação linear na otimização da operação de reservatórios. É uma área bastante estudada na engenharia de recursos hídricos. Bem, eu vou, para isso, utilizar um exemplo do livro Water Resources Engineering, do Ralph Verbs. É um clássico dentro da engenharia de recursos hídricos, um livro com muitos exemplos de aplicação. Então, retirei esse exemplo desse livro. Então, nós temos, nesse exemplo, um sistema que consiste de um reservatório. Aqui um esquema desse sistema. Então, nós temos um rio. Nesse rio existe um reservatório de armazenamento. Então, é um reservatório de regularização de água. Esse reservatório, então, guarda a água no período que você tem excesso de água, que tem abundância de água, né, para essa água ser utilizada depois no período de estiagem. A jusante desse reservatório pode ser junto à barragem do reservatório, ou pode ser num ponto mais ajusante. Isso é muito comum em sistemas que tem. No Brasil mesmo, nós temos alguns casos de reservatórios que não tem na sua barragem a geração de energia. Ele só faz o armazenamento da água, e as usinas hidrelétricas que estão a jusante é que se beneficiam da regularização promovida pelo reservatório. A jusante também nós temos um sistema, uma área que tem um perímetro de irrigação, tem um sistema de irrigação, e esse sistema utiliza a água desse rio para fazer essa irrigação. Muito bem, então vamos ver quais os dados que nós temos para esse problema. Então, as vazões I de T são as vazões afluentes, vazões que entram no reservatório, que chegam e, então, vão ser as únicas entradas nesse reservatório, tá? Nós vamos desconsiderar aqui a precipitação de água que cai diretamente sobre o reservatório e da mesma forma, a evaporação de água do reservatório. Nós vamos desconsiderar esses dois fluxos de água, né? Então, a perda por evaporação e a entrada por precipitação direta sobre o reservatório. É uma simplificação do problema. Num problema real, é importante que considere essas duas entradas. Então, temos apenas uma entrada principal. A saída de água do reservatório vai ser apenas a saída, a vazão RT. Essa é a vazão que vai ser descarregada pelo vertedor do reservatório, por alguma válvula, comporta do reservatório. É a vazão que sai do reservatório, né, para a jusante. E essa vazão RT é que vai servir para a geração de energia, né, e para o sistema de irrigação que estão a jusante, e também para a manutenção de uma vazão ecológica no rio, né, uma vazão mínima para garantir a sobrevivência do ecossistema. Então, a usina hidrelétrica que está aqui, ela pode turbinar uma vazão máxima mensal H de T, que é de 180 milhões de metros cúbicos por mês, H de T. Então, é o máximo que pode passar pelas turbinas. Qualquer excesso, qualquer vazão acima desse valor, essa água vai passar pelo vertedor da usina hidrelétrica. Então, a usina hidrelétrica ela não possui reservatório de acumulação. Então, tudo que chega passa. Se for até 180 milhões de metros cúbicos, vai passar pelas turbinas. Se for acima disso, o excesso vai passar pelos vertedores. Nós temos as demandas de irrigação, que são os valores máximos para irrigação. Isso está numa tabela mais à frente, que eu vou mostrar. A irrigação acontece apenas 6 meses no ano. Tem uma vazão mínima para fins ecológicos. A vazão mínima para fins ecológicos é de 20 milhões de metros cúbicos mês. Então, essa vazão ela tem que ficar, ela vai ser a vazão que vai restar depois que você retira a água para irrigação. Resta uma vazão a jusante, que vai ser o R
menos o D, porque o H não é uma retirada de água do rio. O H é o que passa pelas turbinas, mas aqui você não tem retirada na usina hidrelétrica, não tem retirada de água. Então, o R, a montante da usina hidrelétrica, você tem uma vazão R de T, que saiu do reservatório, e a jusante também você vai ter uma vazão R de T. Né? E com a retirada do valor dt para irrigação, o que vai restar aqui é R menos dt. Então, a jusante do sistema de irrigação, então, tem que ter uma vazão de 20 milhões de metros cúbicos mês para garantir a sobrevivência do ecossistema. A capacidade de armazenamento do reservatório é de 600 milhões de metros cúbicos, o quanto que o reservatório é o máximo que ele consegue armazenar. O volume final, aqui tem uma condição que para esse sistema, que o volume final no reservatório deve ser igual ao inicial. Então, a gente vai falar mais disso quando vou apresentar a solução. Vamos ver os próximos dados. Bem, esse sistema é operado para se ter uma receita com a irrigação. Então, para a irrigação, nós temos uma receita de 900 unidades monetárias, né, por milhão de metro cúbico fornecido. Então, cada milhão de metro cúbico que é desviado para a irrigação gera uma receita de 900 unidades monetárias. E para cada milhão de metros cúbicos que passa pelas turbinas da usina hidrelétrica, a gente vai ter uma receita de 400 unidades monetárias. Então, o que nós queremos é determinar qual a sequência de defluências mensais no reservatório. Então, isso aqui é o valor de RT, que vai maximizar a receita, né, considerando essas duas receitas aqui. Muito bem. As vazões de entrada são dadas aqui, nessa tabela. Então, nós temos aqui a vazão afluente, a vazão I, a vazão que entra no reservatório. Tá? E temos aqui a demanda máxima de irrigação. É o quanto que, se tiver água em abundância, né, esses valores aqui, a irrigação demanda água nos meses de maio até outubro. Então, se houver água suficiente, esses são os valores que são requisitados pela irrigação. Eles poderão não ser atendidos, né? Pode ser atendido na sua totalidade ou podem ser atendidos parcialmente essas demandas aqui. Muito bem, aqui temos apenas 12 meses de dados, né? Quando queremos avaliar a operação do reservatório, até mesmo fazer o dimensionamento do reservatório, o ideal é que você tenha uma sequência de vários anos, né, de valores de entrada e saída para poder ter uma avaliação mais confiável, né, da operação desse reservatório. Como aqui um exemplo, a gente vai trabalhar apenas com 12 meses de vazões, mas no caso real, o ideal é que você trabalhe com valores vários anos, acima de 10 anos, 30, 40, quanto maior o número de anos, melhor. Okay? Então vamos resolver isso através do Excel, vamos ver como fazer isso lá. Muito bem, no Excel. No Excel eu já montei aqui a planilha para ficar mais rápido. Então, a primeira coisa é definir quais são as variáveis. Esse é um problema que ele pode ser resolvido de diferentes maneiras. Você pode equacionar aqui a solução de diferentes maneiras. Então, você pode equacionar de uma maneira que vai ter bastante variável, de uma maneira que pode ter poucas variáveis. Isso vai depender um pouco da experiência de cada um. Eu vou seguir aqui o exemplo do livro do Verbs, e para fazer de forma semelhante ao que foi feito no livro. Então, aqui nós temos as seguintes variáveis. Temos a variável ST, que é o armazenamento do reservatório no final do mês. É o quanto de água a gente vai ter no final do mês no reservatório. Vamos ter a vazão defluente do reservatório, o quanto de água que vai ser liberada, né, no reservatório.
a vazão turbinada, quanto que vai ter quanto de água vai passar pelas turbinas, e a retirada para irrigação, quanto vai ser retirado para irrigação. Então vamos considerar essas 4 variáveis aqui. Mas cada uma dessas 4 variáveis, elas têm um valor para cada mês, né, dentro do nosso histórico aqui. Muito bem. A função objetivo, ela é a maximização da receita. A receita é dada, né, em função da geração de energia e da água para irrigação. Então, a receita para irrigação é 400 vezes a quantidade de água que é retirada para irrigação. A quantidade de água para irrigação, em cada mês, H é a quantidade de água para a geração de energia. Então, em cada mês, do mês de janeiro até o mês de dezembro, então H1 até H12, então vai ser, para o mês de janeiro vai ser 400 vezes H1, para o mês de fevereiro 400 vezes H2. Então, é o quanto passou de água pelas turbinas em cada mês. Então, nós podemos fazer o somatório dos valores de vazão de cada mês, né, que passou pelas turbinas, vezes 400. A mesma coisa, a irrigação é 900 vezes os valores de vazão de cada mês que você tem irrigação. No caso aqui, de maio até outubro. Então, essa aqui é a equação da maximização da receita. E colocando aqui, aqui nós temos a equação que está linkada com os variáveis. E aí vamos para a tabela aqui, essa tabela que nós temos aqui. Então, nós temos a tabela com as vazões de entrada de cada mês e a vazão I de entrada, de janeiro a dezembro. Nós temos também aqui as demandas máximas para irrigação, lembrando que isso aqui é o máximo que vai ser derivado para irrigação, mas pode ser que seja menor. Aqui nós temos temos as variáveis S de T, que é o armazenamento do reservatório no final do mês, R de T, que é a quantidade de água que é retirada, que é liberada pelo reservatório, H de T, que é a quantidade de água que passa pelas turbinas, e D de T, que é a quantidade de água que é derivada para irrigação. Então, não sei os valores dessas variáveis, então a gente vai deixar aqui, colocar um valor inicial 10 para essas variáveis. Para a irrigação aqui, DT de maio até outubro. Então, deixei esses valores e a receita, a equação aqui está linkada justamente com as variáveis aqui H e DT. Então, é a soma dos 400 vezes o somatório de todos os valores de H, mais 900 vezes o somatório dos valores de água retirada para irrigação. O reservatório ele vai ter um armazenamento inicial, então no início do mês de janeiro ele vai estar, eu vou usar esse mesmo valor aqui, é muito comum na operação de reservatórios, na simulação, você considerar o reservatório com cheio no início da simulação. Vamos considerar ele aqui não cheio, mas com 115, apenas que é o valor que foi usado no exemplo do VURBS. Então, vamos começar com 115 e uma das condições é que o armazenamento no final do mês de dezembro, no último mês, ele vai ser igual a esse valor aqui, esse 15. Isso é uma condição para garantir que no final do período você deixa uma quantidade mínima de água no reservatório. Não é porque é importante não deixar o reservatório seco, você manter ele com o mínimo de água para o próximo período. Muito bem, aí nós temos ainda aqui então nos valores aqui para irrigação nos meses de janeiro até abril e depois de novembro a dezembro, os valores de irrigação vão ser zero, então não tem nenhuma equação aqui. Essa coluna aqui, H, é a coluna do balanço hídrico do reservatório. Então vamos ver quais são as restrições do problema, né? Aqui do lado.
Quais são as restrições? Nós temos uma restrição que foi dada aqui ao volume final igual ao inicial, ou seja, S0 igual a S12. Como eu coloquei S0 igual a 115, o S12 vai ter que ser igual a 115 também, a esse valor. O balanço hídrico do reservatório é outra restrição, né? Você tem que obedecer ao balanço hídrico do reservatório. O balanço hídrico do reservatório, ele basicamente, variação de volume no intervalo de tempo é igual à entrada menos a saída. Variação de volume é dado por ST menos ST menos 1. S de T é o volume no final do mês, S de T menos 1 é o volume no início do mês. O volume no início do mês é igual ao volume final no mês anterior. Então, essa é a variação de volume dentro do mês, e essa variação de volume é igual ao que entrou menos o que saiu. Como a gente tem apenas uma entrada, que é o I, e uma saída, que é o R, então é I menos R. A gente pode organizar essa equação aqui dessa maneira que está aqui. Então, podemos organizar o balanço hídrico do reservatório dessa maneira. Passo o R para o lado esquerdo, somando, então vai ficar S de T menos ST menos 1 mais R de T igual a I de T. Então, esse somatório aqui é igual à vazão de entrada. A gente vai usar isso como uma restrição no problema. Temos a capacidade máxima do reservatório, todos os valores de ST têm que ser menores ou iguais a 600, tá? Não pode exceder a capacidade máxima do reservatório. A gente vai considerar também que o valor de ST ele tem que ser, ele pode ser maior ou igual a zero, essa é uma outra condição, que a gente não precisa colocar aqui, na hora de resolver pelo solver, a gente vai definir que todas as variáveis têm que ser maiores ou iguais a zero. Mas pode ser que, em alguns casos, o valor do S tem que ser maior do que um volume morto, né? Então, às vezes, não é zero, pode ser um valor que é diferente de zero, aí você tem que definir. Retirada máxima para irrigação, então, todas as retiradas de água para irrigação têm que ser menores ou iguais ao máximo que foi estipulado para cada mês. E a capacidade das turbinas, o H ele tem que ser menor ou igual a 180. Então, se chegar na usina hidrelétrica uma vazão maior do que 180, né, ela vai, por exemplo, se chegar a 200, ela vai gerar só 180 e os 20 vão passar sem gerar. A vazão ambiental, que é dado pela diferença de R menos D, ela tem que ser maior ou igual a 20. E a vazão turbinada, ela tem que ser menor ou igual a defluente. Então, vamos ver por quê. Quando a gente tem aqui a turbinado, o que vai passar pelas turbinas não pode ser maior do que o R. O que está chegando na usina hidrelétrica, como ela não tem um reservatório de acumulação, o que está chegando, né, a água que tem disponível para gerar energia. Então, a gente não pode ter um valor de H aqui que seja maior do que o R. Tá? Então, o máximo é igual ao R. O H tem que ser igual ao R. Então, se eu fizer, eu posso colocar da seguinte maneira. R menos H tem que ser maior ou igual a zero. Tá? Então, não posso ter o H sendo maior do que o R. Então, a gente vai colocar dessa maneira. Muito bem. Então, aí nessas colunas aqui, na coluna H, a gente tem a equação do balanço hídrico do reservatório. Essa equação aqui. E aí, essa equação, a gente calcula ela. No primeiro mês, a gente vai ter S de T, que é a coluna aqui D, vai ser a célula D6, é o volume no final do mês de janeiro, é o S de T, menos o volume no início do mês, a gente considerou que um volume inicial é 115, mais a vazão de entrada, mais o R, que é a defluência. Então, a gente vai colocar depois que esse valor aqui, essa coluna tem que ser igual ao I, que é a vazão aqui de entrada. Para o segundo mês, a gente vai ver que aí agora a gente vai fazer sempre a vazão vai ser o S de T, que é a coluna aqui, no caso a D, é a célula D7, menos
o S de T-1, no caso agora vai ser o de janeiro, porque a gente está fazendo de fevereiro, menos o de janeiro, mais o R de T. Então, a gente vai fazer depois que isso tem que ser igual ao I aqui, que é 112. Então, aí agora para todos, então a gente sempre pega aqui, vai ser menos o S do mês anterior, que corresponde ao S de T-1. Tudo bem? Esse é o balanço hídrico do reservatório. Aqui a gente tem o R-D. R-D que é a vazão ecológica, né? Então, quando eu faço R, que é a coluna E, menos o D, que é a coluna G, isso depois a gente vai colocar que isso tem que ser maior ou igual a 20. Né? E o R menos H, que é o R, então R menos H, isso tem que ser maior ou igual a zero. São as restrições que a gente colocou aqui. A gente coloca essas equações para poder calcular, então, essas restrições. Muito bem. Dessa maneira, a gente tem o problema aqui equacionado. Então, a gente vai ter, ao todo aqui, são 3 vezes 12, 36, mais 6, então, 42 variáveis. Tá? Algumas, dependendo da forma como você equaciona esse problema aqui, esse número de variáveis pode ser reduzido. Tá? Às vezes isso é importante quando você tem um número muito grande de anos na simulação, e aí você pode ter um número, se você tiver 30 anos de dados aqui, você vai ter 30 vezes mais variáveis aqui. Então, isso pode complicar a solução, deixar o problema muito pesado. Então, existem maneiras de você equacionar de forma diferente aqui para reduzir esse número de variáveis. Tá? Muito bem. Agora vamos ver como resolver, então, pelo solver. Vamos ao solver. Abrimos aqui o solver. Função objetivo, já está até marcado aqui. Função objetivo aqui, B3, que é a equação da receita. Eu quero maximizar essa receita. Quais células eu vou variar? Células variáveis estão marcadas em amarelo. Eu vou clicar aqui e vou marcar essas células variáveis. Então, vou marcar todas aqui, essas 3 colunas, e eu tenho que marcar mais essas 6 aqui. Então, eu vou apertar Ctrl e vou marcar aqui. Então, marquei todas as células variáveis de uma vez. Então, Enter. Marquei todas as células variáveis. Agora, eu vou adicionar as restrições. Então, adicionar. Primeira restrição, né, é que S0 tem que ser igual a S12. Então, o S0, que é o 115 aqui, tem que ser igual a o S12. O S no mês de dezembro, que é esse valor aqui, S no mês de dezembro, ST no mês de dezembro. Então, tem que ser igual. Adicionar. Agora, o balanço hídrico do reservatório. A gente tem que S de T menos S de T menos 1 mais R tem que ser igual a I. Então, o valor de S menos S de T menos S de T menos 1 mais R. Isso aqui é essa coluna aqui. Então, eu marco toda essa coluna, H, que tem todos esses valores aqui já com esse somatório. E aí, isso aqui tem que ser igual a coluna do I de T, que é a vazão de entrada. Então, tem que ser igual a isso daqui, a coluna B de janeiro a dezembro. Show. Agora, adicionar de novo. Agora, o balanço hídrico tem a capacidade máxima do reservatório. S de T tem que ser menor ou igual a 600. Então, vou colocar aqui, vou marcar todos os valores aqui de S de T. Então, todos esses valores aqui, eles têm que ser menor ou igual a 600. Vou adicionar. Qual que é o próximo? Retirada máxima para irrigação. D de T tem que ser menor ou igual a D máximo. Então, vou colocar aqui, qual que é o valor de D? Aqui, a gente pode marcar só aqui essas de maio ou outubro. Isso daqui, que é a retirada para irrigação, tem que ser menor ou igual a as vazões máximas, as demandas máximas de maio a outubro. Ok, então tem que ser menor ou igual, adicionar. Ok, mais,
capacidade das turbinas. H de T tem que ser menor ou igual a 180. Então, HT é a coluna F, vou marcar de janeiro a dezembro. Isso daqui tem que ser menor ou igual a 180. Escrevo aqui, adicionar. Capacidade das turbinas, vazão ambiental. A vazão ambiental é dado pela coluna R menos D. Marco todas as células. Isso aqui tem que ser maior ou igual a 20. Maior ou igual a 20. Adicionar. E vazão turbinada tem que ser menor ou igual a vazão defluente. Então, R menos H tem que ser maior ou igual a zero. Então, vou marcar aqui a coluna R menos H. Tem que ser maior ou igual a zero. Muito bem. E aí, então, a gente vai... essa é a última restrição. Ok. Tudo bem. Entrei com todas as restrições. Vou marcar aqui, tornar as variáveis irrestritas não negativas, ou seja, todas as variáveis vão ser maiores ou iguais a zero. E se o método de solução é um problema de programação linear, método simplex. Ok, resolver. O solver encontrou uma solução. Todas as restrições e condições de adequação foram satisfeitas. Manter a solução do solver, ok. Então, os valores iniciais, que eram 10, em todos aqui, foram alterados e a gente chegou aqui numa receita de 1.246.000. E aqui nós temos os valores das variáveis que foram encontradas. Vamos ver isso através de um gráfico aqui, a questão do reservatório, entrada e saída. A gente tem aqui nesse gráfico entradas e saídas do reservatório. A gente tem a vazão I de entrada, que é essa linha em azul. Isso é o que entra no reservatório. Como o reservatório ele acumula água, então o que vai sair é a linha laranja. Então é o que sai do reservatório, é o que está saindo. Então, nos meses que tem excesso de água aqui, a gente tem bastante água entrando no reservatório, ele segura essa água, ele não deixa assim, o que entra, está entrando uma vazão alta, mas ele está liberando uma vazão baixa. Porque a água vai ser utilizada para irrigação, principalmente, a partir do mês de maio a outubro. Então, ele tem que liberar mais água nos meses de maio a outubro, e é o que ele faz. Você vê que ele segura a água até abril, e aí, a partir de maio, ele aumenta a quantidade de água que ele vai liberar para poder atender a irrigação. Né? Então, aí quando a vazão aqui, que está chegando no rio, ela começa a diminuir, o que o reservatório vai liberar uma vazão maior, né, para atender o período de estiagem. E depois de outubro, ele começa a segurar a água de novo, né, ele deixa de liberar, diminui a liberação para poder o reservatório se recuperar. E aí aqui a gente tem em cinza a variação de volume do reservatório, que está armazenado. Ele começou com baixo aqui, né, e aí ele vai, como ele está chegando bastante vazão, ele está liberando pouco, o volume cresce até um máximo, enche o reservatório, vai até 600, depois ele vai liberando água para atender a irrigação, e principalmente, vai liberando, em outubro o reservatório seca, ele chega a zero, mas depois ele segura um pouco de água e deixa o reservatório crescer para ele chegar de novo a 115, que era o volume inicial dele. Ok? Então, e aí a gente tem, então, as restrições atendidas. A gente olhar aqui a coluna do I e a coluna do H, todos os valores são iguais, ele está respeitando, então, os valores do balanço hídrico. As demandas para irrigação, em alguns meses ele atendeu o máximo, 50, 150, mas, por exemplo, aqui em julho, ele não atende o máximo. O máximo era 260, o que foi possível atender foi 160. Né? Então, nem sempre ele atende ao máximo.
Vazão ambiental está sempre maior do que 20, né? E a geração de energia, né, vai depender do quanto é liberado aqui, o R, né? Então, quando é até 180, tudo que é liberado aqui pelo reservatório vai ser transformado em energia. Mas, por exemplo, aqui 208, né, que foi liberado do reservatório, só 180 que vai gerar energia, né? Uma parte aqui não gera energia. A gente pode, e aí depois disso a gente pode brincar aqui com esse reservatório, mudar as regras, né, e para ver o que acontece com o reservatório. Fazer uma modificação simples aqui. Eu vou retirar aquela restrição de que o volume final do reservatório tem que ser igual ao inicial. Essa é a primeira restrição, vou excluí-la aqui. Vamos ver o que acontece. Resolver de novo. Ctrl solução, ok. Ele chegou nessa outra solução aqui, 1.292.000. Ele aumentou a receita, você aumenta a receita tirando aquela restrição. E aí a gente vai ver que o S aqui no final, ó, ele chegou a zero. Ele não, na solução anterior, dezembro, ficava com um volume de 115 no reservatório. Então, o que acontece aqui? Ele está usando mais água para irrigação e para geração de energia, de forma que em outubro ele chegou a zero e ele continuou usando toda a água que estava chegando. Então, novembro ficou zero e dezembro ficou zero. Então, ao invés de chegar com aquele 115 no final do mês para poder, no final do período, para poder ter uma segurança no reservatório, não, ele secou o reservatório e não deixou o reservatório voltar a encher. Isso é um problema, porque aí agora, se não chover no próximo período úmido, você vai ter problemas para recuperar a capacidade desse reservatório. Esse é o grande dilema de quem opera reservatório, né? Você usa a água e ganha mais receita, né, no presente, ou você segura essa água, né, para ter uma receita menor, mas ter uma garantia no futuro de que você não vai ter problema com o reservatório. Né? Esse é o grande dilema de quem opera reservatório. Né? Usar ou não usar a água no momento presente desse reservatório. Ok? Então, esse é um exemplo bastante simples de como fazer isso.